Olá, bom dia, como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, né? Sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana e vamos agradecer ao Senhor por mais essa semana que estamos encerrando. Então, junta as mãozinhas e fecha os olhinhos. E repete com a tia: Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que está se encerrando. Nos protege, nos guarda, nos livra de todo o mal. Abençoa o nosso final de semana e que a semana que vem seja uma semana repleta de bênçãos. Amém? Então, hoje a tia vai falar, né, sobre a transmissão e a prevenção das doenças contagiosas, certo? Vamos iniciar falando um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico, que ele é formado por uma coleção de órgãos, né, de tecidos e de células que trabalham juntos para quê? Para poder proteger o nosso organismo de diversas doenças, principalmente aquelas que nós estudamos anteriormente, causadas por bactérias, pelos vírus, pelos protozoários e até pelos fungos, certo? Então, quando ocorre a queda da nossa imunidade, né, a velocidade do nosso corpo ela diminui um pouco, tornando o corpo mais propenso a ficar doente. Então, quando existe assim, muitas vezes a gente ouve falar sobre a imunidade baixa. Então, se a nossa imunidade ela baixa, nós ficamos mais é mais fácil que a gente fique doente por conta da imunidade do corpo, tá? O nosso sistema imunitário ele está relacionado diretamente com as doenças e o ato de contraí-la, da gente contrair essa doença, tá? E eles estão associados aos glóbulos brancos. E o que são os glóbulos brancos? Eles são as células que protegem o nosso corpo, tá? O nosso corpo ele produz anticorpos, né, como nós já vimos também. Muitas vezes, quando pegamos uma doença, tipo a catapora, a cachumba, que ocorre geralmente na infância, geralmente quando nós pegamos essas doenças é na infância, não que nenhum adulto pegue, pode sim pegar, mas geralmente essas doenças ela ocorrem na infância. É, ficamos imunizadas, né, sem chance de contraí-la, pois por quê? Por quê? Porque cada doença dessa, o corpo guarda a resposta imune, por causa disso consegue eliminar o invasor daquela doença. É, não quer dizer que a gente, quando estivermos adulto, não possa contrair novamente a doença. Até acontece, mas é raro, é mais difícil, né? Porque o nosso corpo, nós já tivemos aquela doença e aí o nosso corpo já está imunizado, certo? Então vamos lá, a tia vai ler um pouquinho para vocês agora para que vocês possam realizar a atividade. A mãe de Urbana aceitou a sugestão do filho e foi deitar-se um pouco. Ela disse ainda que estava com a imunidade baixa, por isso tinha ficado doente. Você já ouviu falar em sistema imunitário? Comente com os colegas e professor. A tia acabou de falar sobre o sistema imunitário, tá? Tio Luiz explicou que os glóbulos brancos, ou os leucócitos, são células que protegem o nosso corpo, destruindo micro-organismos patogênicos e materiais estranhos ao organismo. Por terem essa capacidade, os glóbulos brancos formam um sistema de defesa, que é o chamado, né, sistema imunitário. Os glóbulos brancos eles podem ser de vários tipos, diferenciando-se um dos outros pelo tamanho e pelo modo como atuam no nosso sistema, né, em defesa do nosso sistema. Alguns englobam, digerem e destroem os micro-organismos ou materiais estranhos. Outros fabricam as substâncias, né, que são os anticorpos, que neutralizam a ação de matéria estranha no nosso organismo. Então, vocês estão vendo aí, ó, os glóbulos brancos entre as hemácias, tá? Vamos para a página seguinte. É por essa razão que o número de leucócitos aumenta quando ficamos doentes? Exato. Número 5. Qual é a relação do sistema imunitário com as doenças contagiosas? Aí vocês vão dizer, né? A tia até mostrou lá para vocês quando falou, o que é que eles impedem, né? O sistema imunitário impede que o quê? Número 6. Discuta a questão a seguir com os colegas e depois registre a conclusão.
Há micro-organismos em toda parte e muitos deles são causadores de doenças. Por que eles atacam mais facilmente determinadas pessoas e outras raramente ficam doentes? Por que será? Aí vem aí a questão dos anticorpos, da imunidade, de tudo aquilo que a tia já falou. O corpo humano produz anticorpos específicos, ou seja, para cada tipo de micro-organismo que ataca o nosso organismo, é produzido um novo tipo de anticorpo. A reação do organismo, porém, não é instantânea, porque a velocidade de produção dos anticorpos varia de acordo com o tipo de doença e o estado geral de saúde da pessoa. No caso da catapora, por exemplo, a pessoa pode apresentar vários sintomas da doença até que fique curada. Porém, depois da cura, algumas células do corpo da pessoa vão guardar uma lembrança do vírus invasor. Essas células estarão prontas para entrar em ação e reagir rapidamente caso novos vírus da catapora penetrem no organismo. Existem casos em que as células permanecem no organismo pelo resto da vida. Aí está mostrando ao lado, né, a catapora, geralmente ocorre na infância, uma criança aí com catapora. Número 7. Você já teve catapora? Vocês vão perguntar aí a mamãe, quem lembra, quem não lembra, pergunta a mamãe, é o responsável, se você já teve essa doença. Mas, tio, como podemos contrair uma doença? Para responder ao questionamento do sobrinho, Luiz explicou que a transmissão de doenças contagiosas ocorre de duas formas diferentes: de transmissão direta e de transmissão indireta. A transmissão direta é aquela infecção direta por contato físico ou via líquida, gotículas da saliva e outros fluidos corporais entre a pessoa infectada e a saudável. Exemplo, espirro, relação sexual desprotegida, o toque de algum lugar, aquela pessoa infectada toca num corrimão e nós tocamos, é provável que a gente pegue essa doença. A troca de talheres, certo? Então, é uma transmissão direta. A transmissão indireta é uma infecção por meio de veículos, como a alimentação, contaminado, objetos ou outros meios extremos entre a pessoa infectada e a saudável. Exemplo, alimento contaminado por bactéria, proveniente do espirro de uma pessoa, aspiração de fungo microscópicos. 8. Volte à ilustração de abertura da unidade nas páginas 32 e 33 e explique em cada caso qual dos tipos de transmissão poderia ocorrer. Letra A, por meio da saliva do espirro, é direta ou indireta? Letra B, por meio da contaminação da carne pelas gotículas de saliva da pessoa que espirrar. 9. Vamos ver se você compreendeu. Desenhe um exemplo de transmissão direta e um de transmissão indireta. Nossa, não sabia que era tão fácil contrair uma doença. Por isso é importante que tomemos vacina. Nós falamos já sobre as vacinas e aí ele vem trazendo mais uma vez sobre a importância das vacinas. Urbano já aprendeu como as vacinas são feitas e a sua importância para a saúde pública. A vacinação atualmente ela é controlada por meio da carteira de vacinação, que é aquele cartãozinho onde vem as informações das vacinas que você já tomou e que precisa tomar, que possibilita a visualização das vacinas que já foram tomadas e daquelas que ainda faltam. Veja uma página da carteira de vacinação do Ministério da Saúde. Então, está aí algumas doenças, algumas vacinas que nós devemos tomar, tipo a tuberculose, a hepatite, o tétano, o sarampo, a febre amarela, a gripe, entre outras. E tem também falando o reforço que nós temos que tomar a cada ano, tem a idade. Letra número 10. De quais dessas doenças você já ouviu falar ou já estudou? Nós já estudamos algumas doenças aí, tá? Então, vocês escrevem algumas aí que vocês lembram. As vacinas podem causar reações nas pessoas, tendo em vista que estão sendo injetadas micro-organismos patogênicos inativos. Você já teve ou conhece alguém que teve reação a uma vacina? Aí você vai falar, certo? Se teve ou se conhece alguém que teve uma reação a alguma vacina. Geralmente a pessoa, aí ele já vem trazendo, as pessoas podem apresentar dor, cansaço, febre, irritação na pele e etc., devido à produção de anticorpos no organismo. É importante destacar que essas reações duram pouco tempo e não apresentam risco para algumas pessoas, porém esses desconfortos foram razão suficiente para que escolhessem não se vacinar, o que representa um grave
equívoco. O cidadão deve ser responsável pela atualização da carteira de vacinação. A negligência com a própria saúde contribui para a contaminação de outras pessoas, colocando-as em risco e podendo causar uma epidemia. Então, nós temos que sempre se vacinar. Aí ele tem aí a hora da pesquisa, né? Faça uma pesquisa e anote os sintomas e os meios de transmissão das doenças que você desconhece que estão na página da cartilha de vacina, que você viu na página anterior. Compartilhe com os colegas e os conteúdos que você encontrar na data marcada pelo professor. Então, ele pede aí para que vocês vejam as doenças, né? Que você não conhece, tá? Não é a que você já conhece, que nós já estudamos muitas. É a que você não conhece. Você vai pegar no caderno de ciências, vai anotar essas doenças que você não conhece, tá? E ele pede que você anote os sintomas e como ela é transmitida, certo? Só as doenças que vocês não conhecem, no caderno de ciências. Agora nós vamos para a epidemia. Mas afinal, o que é uma epidemia? Urbano ficou curioso para saber o significado de epidemia. O tio explicou a ele que a epidemia acontece quando há um aumento muito grande de casos, surto, de uma determinada doença em uma determinada região e quando há o risco de que esta se espalhe para outras regiões. É o que nós estamos vivendo, né? A taxa de incidência de uma doença reflete o quanto ela está se disseminando em um determinado período, ou seja, se essa taxa for maior do que um valor limite definido pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela é considerada uma epidemia. As epidemias têm diferentes causas, como a falta de saneamento básico, alimentação errada, uso de drogas, mutação dos vírus, alta taxa de reprodução de insetos e poluição excessiva. Ele diz aí que a mutação é mudança, transformação. Com a facilidade de transporte de pessoas pelo mundo, é mais fácil ocorrerem surtos de epidemia. Por quê? Com o auxílio de seu professor, escreva o nome de 3 doenças que você estudou ao longo da unidade que podem gerar ou já geraram uma epidemia. Tem algumas aí que já geraram epidemia que nós vimos também, tá? Vocês vão escrever aí. Página 56, ele vem falar do que nós estamos vivendo. Que em janeiro de 2020, uma nova epidemia causada pelo novo coronavírus espalhou-se pelo mundo. Esse vírus ele pode causar infecções respiratórias em humanos e animais. As doenças podem ser desde resfriado, que são infecções leves, a casos mais graves, como pneumonia, os quais podem levar à morte. A suspeita só ocorre quando a pessoa com sintomas esteve em locais onde há circulação do coronavírus, ou se esteve com alguma pessoa com diagnóstico confirmado. Veja a seguir um infográfico com as principais informações sobre o coronavírus. E aí ele traz, né, o coronavírus, a transmissão através de animais, humanos, animais. Os sintomas são febre, tosse seca, fôlego curto, coriza, dor na cabeça, garganta inflamada, entre outros sintomas, né, que é a perda do paladar, a perda do olfato. E como é que nós devemos prevenir? Lavar as mãos frequentemente, desinfectar os objetos, usar lenços para tossir ou espirrar, né? Cozinhar os alimentos. A prevenção é especial para idosos ou pessoas que tenham algumas doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão. Sempre usar o álcool gel, as máscaras, né? Coisas que a gente já vem fazendo. Além das dicas de prevenção dadas acima, quais outras podem ser colocadas em práticas para evitar a contaminação durante uma epidemia? Certo? Estamos encerrando por aqui com a nossa atividade da disciplina de ciências.